E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas do canal Depois de Crente. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, pessoal, como que é a visão de um ateu das passagens bíblicas, né? Por que que a gente lê a Bíblia da forma como a gente lê e a gente identifica tantas problemáticas das passagens, né? A forma como a gente lê a Bíblia, ela é uma forma assim como a gente lê a passagem como um todo, imaginando todas as possibilidades ali, né? Vocês são ensinados, eu já fui crente, e a gente é ensinado a ler a passagem e entender só o grosso da coisa ali, né? Como, por exemplo, eu vou usar nesse vídeo o exemplo ali do Eliseu e as duas ursas, né? Quando você pega ali Segunda Reis, né? Lá em Segunda Reis. Quando você pega ali Eliseu, né? As crianças ou jovens que seja, eles simplesmente caçoam, né? Dizem, vai careca, sobe careca. E aí Eliseu fica enfurecido com aquilo e convoca duas ursas em nome do Senhor para as duas ursas destroçar aquelas 42 crianças jovens ali, né? E aí isso aí, cara, quando você lê, quando você é crente, você lê essa passagem, você lê como uma forma de que, cara, não se pode caçoar de profetas de Deus, Deus fica enfurecido com isso, né? Não é certo. Essa é a mensagem principal dessa passagem. Mas quando você olha isso imaginando nos dias de hoje, imaginando de fato a cena acontecendo, você vê que esse Deus, ele poderia resolver aquilo ali de outra maneira, pessoal. Explicando para os jovens que não se deve caçoar, né, de profetas. Lá no Novo Testamento, Deus manda dois anjos avisar José e Maria que Herodes estava prestes a fazer um massacre com as crianças de até 2 anos, porque ele queria achar o rei Jesus, né? Por que que ali ele não manda dois anjos, né? Avisar aquelas 42 crianças que não se deve caçoar de um profeta, né? Não seria mais bonito a passagem assim? Eliseu ficou enfurecido e convocou dois anjos do Senhor que deram um sermão nos jovens, explicando que Deus é maravilhoso, que não se deve caçoar de Deus. E os jovens ficaram maravilhados, né? E entenderam da importância de um profeta. Seria mais bonito assim. Só que a passagem mostra uma crueldade tremenda que não é digna de um Deus misericordioso, um Deus bondoso, né? Então quando você crente vem e fala, nosso Deus é maravilhoso e bondoso, a gente pega essa simples passagem e mostra para vocês que não, esse Deus não é bondoso se aquilo ali existiu, se aquilo ali é verdade, né? Porque ele poderia resolver de outra forma. Então a gente olha todo o contexto. Pô, um Deus benevolente, um Deus de justiça, ele poderia resolver de outra forma? Poderia. Novamente lá em Herodes, Deus manda dois anjos avisar apenas os pais de Jesus. Por que que Deus não mandou mais anjos avisar os pais das outras crianças também que eram inocentes? Não poderia ter avisado todos os pais a saírem da cidade lá para Herodes não achar nenhuma criança e não cometer aquela atrocidade? Esse é o primeiro ponto. Aí quando você pega a própria história de Herodes, isso que nós ateus fazemos muito, é o contexto histórico, tá? A história, o que que a história diz? Herodes, alguma vez na história, decretou que os seus soldados fossem atrás de crianças porque ele queria achar o rei que tinha recém-nascido e que ia tomar o seu posto? Não. Não existe na história nenhuma carta, nenhum mandato nenhuma ordem de Herodes mandando fazer essa atrocidade. Isso não existe na história, só existe na Bíblia. Então você olha que a Bíblia também, ela tem muitos personagens históricos, né? César, Pilatos, né? Herodes e tantos outros. Só que contém personagens históricos, mas que são histórias contadas só dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, esses personagens fazem outras coisas. Como, por exemplo, Pilatos. Pilatos nunca, jamais, ele fazia as pessoas passar por julgamento antes da crucificação. Isso nunca existiu na história. De todos os milhões de documentos que vieram do Império Romano, ninguém passava por julgamento antes da crucificação. Isso não existe. E não seria diferente com Jesus. Então por isso, né, que Pilatos, né, não tem uma ordem, né, não tem uma carta dele dizendo que de fato ele crucificou um inocente, que ele não via crime nenhum naquele homem. Isso não existe. Então, além da gente ver a passagem como um todo, pessoal, analisar assim, cara,
Faz sentido Deus ter medo que uma torre de Babel chegasse aos céus? Que medo é esse que Deus tinha de uma torre de barro, de tijolo, uma coisa primitiva, tivesse a chance de chegar lá nas nuvens, lá no céu? Faz sentido? Vocês acham mesmo que personagens bíblicos conseguiriam fazer uma torre do tamanho desse prédiozinho aqui? Que deve ter uns 10 andares aqui? Não, a torre ia cair muito antes. Deus, sendo onisciente, ele não saberia que a torre ia cair? Ele não saberia disso? Deus, sendo poderosíssimo, que medo ele tinha da torre chegar no céu? Deus não faz o livre-arbítrio que vocês tanto falam? Por que Deus interferiu na torre? Por que Deus foi lá e confundiu as línguas? Ele interferiu na criação humana. Aí vocês falam, Deus é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe na Bíblia. Deus foi lá e endureceu o coração do faraó. Aí a gente traz hoje para os dias de hoje e fala, Deus não poderia amolecer o coração de um pedo que faz abuso sexo, né, com uma criança? Poderia, né? Porque ele fez isso com o faraó. Ele não poderia fazer isso com Pedro? Ele não poderia fazer isso com um político sem vergonha? Em vez de fazer uma coisa que prejudica o Brasil inteiro, prejudica o mundo todo, não poderia fazer com que os políticos parassem de fazer guerra? Se ele interfere no faraó, sim. Se ele interfere nos israelitas, que ele cegou os israelitas para que eles não vissem, Deus não poderia cegar esses políticos sem vergonha, esses salafrários, esses traficantes, né? Tudo mais. Então, é isso que é a diferença de nós ateus para vocês crentes. Nós olhamos a Bíblia com um olhar crítico, um olhar de análise. Nós analisamos a passagem e falamos, cara, não tem sentido Moisés ter recebido a lei não matarás, e aí foi ele descer do monte, ele viu lá o pessoal adorando o bezerro de ouro, que inclusive foi o irmão dele que fez o bezerro, aí ele manda matar 3.000 pessoas, crianças, mulheres, grávidas, tudo, porque estavam adorando um bezerro. Ele nem sequer explicou que existia lei agora. Ele simplesmente mandou passar o rodo, menos no irmão dele, né? O irmão dele que fez, o bezerro saiu ileso, né? Isso que é estranho, né? E as pessoas não tinham conhecimento da lei. Aí, novamente, Deus não poderia interceder ali em Moisés. Na verdade, foi Deus que mandou, né? Deus mandou matar as crianças. Ele deu a lei não matarás e ordenou Moisés. Moisés não queria, né? Aí Deus ordenou e aí Moisés acabou fazendo, né? Olha o absurdo. Deus não poderia ter resolvido isso de outra forma? Se apresentado para... Por que ele se apresentou somente a Moisés? Ele não poderia se apresentar para as outras pessoas e falar, não, eu sou Deus, estou aqui, não, vocês não devem fazer isso. Seria mais bonita a passagem, né? Aí tu olha lá Ananias e Safira, você fala, o Espírito Santo, ele é imaculado, ele não faz nenhum crime. Ananias e Safira foram fulminados pelo Espírito Santo porque não deram uma parte da venda do terreno. Não faz o menor sentido, pessoal. Então, essa é a diferença. Como que nós ateus lemos a Bíblia, né? E por que que nós somos ateus e por que que a gente explica para vocês que não faz sentido. Não adianta vocês venderem um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, se na Bíblia não demonstra isso. É justamente ao contrário. A Bíblia tem ali um Deus macabro, um Deus terrível, que foi criado por pessoas, foi criado por quem criou a Bíblia, né? Moisés, não existe evidências que Moisés existiu, nenhuma. Moisés hoje, no consenso acadêmico, esse personagem é só um personagem alegórico. Mas se ele existiu, ele era o genocida. Ele criou esse Deus para fazer as atrocidades, para pegar as meninas virgens como espólio de guerra, para mandar fender mulheres grávidas ao meio, né? Para, você vai lá, ofereça a paz para a cidade que você está invadindo, né? E se as pessoas não aceitarem a paz, você pode matar todo mundo. Então tu vê que Moisés era um genocida e ele usava o pretexto de que Deus mandou como um álibi, né? Para ele poder fazer aquilo ali tudo. Então é assim que um ateu lê a Bíblia e é por isso que a gente é ateu e é por isso que a gente é convicto. Pessoal, existe uma frase assim para finalizar o vídeo. A descrença, né, que surge na dúvida é muito mais forte do que a crença que nunca foi questionada. Isso é uma frase que eu vi num vídeo da Elaine Souza, né? É isso.
Pessoal, siga aí o canal, deixe seu curtir, seu comentário. Valeu, muito obrigado. Tchau.